Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo na paz? Espero que sim. Então, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da física A. Agora, iniciando aqui a aula de número 5, introdução ao movimento circular e movimento circular uniforme. Dá uma olhada, então, o que está acontecendo aqui agora? Está acontecendo que a gente entrou aqui no mundo circular. A gente saiu do mundo dos movimentos da linha reta, ou seja, dos movimentos retilíneos, e caiu aqui nos movimentos circulares. Então, veja, é que eu coloquei alguns exemplos para vocês entenderem aonde que é aplicado os conceitos da aula de hoje. Olha só, por exemplo, aqui no meu ventilador, né? O ventilador, ele possui um movimento circular. A roda gigante possui um movimento circular. Esse tipo de serra também possui um movimento circular. E todos os projetos desses equipamentos aqui ilustrados, eles são baseados na aula de hoje. Como que a gente faz para calcular as velocidades, as posições, os deslocamentos, enfim, tudo que, digamos assim, há de ciência em projeto envolvidos nesses equipamentos circulares está incluído na aula de hoje. E, obviamente, né, pessoal, não só desses, né, tem milhares de outros exemplos que a gente pode falar, tipo a roda do carro, diversos componentes mecânicos, enfim, tem muita coisa que a aula de hoje é aplicada na sua vida, tá bem? Então vamos lá, vamos começar bem lentamente por conceitos assim bem básicos e bem introdutórios, porque eu sei que quando a gente fala em movimento, o movimento retilíneo ele é um pouco mais simples da gente entender. Quando a gente entra nesse mundo da circunferência, esse mundo circular, esse mundo das voltas, a coisa pode começar a ficar um pouco mais estranha. Então, olha só, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui, já para a gente apresentar um cálculo para vocês, é o seguinte, ó. Veja, aqui eu tenho uma certa circunferência, desse meu lado esquerdo aqui em cima. Ela tem um raio, perfeito, toda circunferência tem um raio. E aqui eu vou falar o seguinte, ó, que eu parti desse ponto inicial aqui, qualquer que seja o meu objeto, e foi parar nesse ponto final. Só que agora ele não veio realizando um movimento em linha reta, e sim esse movimento curvo. E perceba que do ponto inicial até o ponto final, eu percorri um determinado ângulo, tudo bem? Quanto maior esse ângulo, mais distante vai parar, né? Por exemplo, se o ângulo for 180 graus, vai parar aqui na posição final esse meu objeto, seja lá qual ele for, tá legal? Só que nesse caso aqui ele falou o seguinte, que esse ângulo aqui percorrido é de 30 graus, é um ângulo pequenininho. Como a gente pode ver aqui na circunferência, esse ângulo aqui de fato ele é um ângulo pequenininho, né? E ele falou que o raio dessa circunferência aqui, ilustrada para vocês, ele tem de 2 metros, é um raio de 2 metros. E ele perguntou o quê? Então, ele perguntou qual foi esse deslocamento. Esse deslocamento aqui, qual é essa distância percorrida? Se eu, se eu pegar uma fita métrica e medir nessa circunferência aqui, qual vai ser essa distância L percorrida? Pessoal, veja, como é que a gente faz para calcular essa distância percorrida se o movimento for circular? Dá uma olhada aqui, você sabe da equação, ou se você não sabe, agora você vai saber, que o ângulo percorrido é igual ao L, ou seja, o espaço percorrido divididos pelo raio. O que eu tenho? Eu tenho o raio, ele me deu o raio. E o que eu tenho? Eu tenho um ângulo também, ele me deu o ângulo também. Então eu posso descobrir esse cara aqui que é o L, que é o espaço percorrido nessa circunferência, nesse movimento aqui. Que esse aqui é um movimento hipotético que a gente acabou de inventar aqui. Então vamos lá, vamos descobrir esse espaço percorrido. Se eu quero saber o L, eu tenho que isolar o L, né? O R está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então eu vou ter que o L vai ser igual ao R vezes esse O. Esse O a gente chama de θ. Θ é medição de ângulo. Beleza. Chegamos aqui, o que, que muita gente vai errar? Eu vou colocar em vermelho aqui para vocês verem qual é o erro mais comum. É o seguinte, ó, L é igual ao raio. Ah, o raio está dado aqui, 2 metros. A pessoa vem, coloca 2 metros aqui, que multiplica o ângulo. Ora, o ângulo é de 30 graus. Coloca o 30 aqui. Faz a multiplicação e a pessoa vai achar 60. Ela vai falar, a resposta é 60 metros. Percorreu 60 metros. Mas, como eu falei para vocês, pessoal, isso aqui está errado. Por que isso aqui está errado?
Então vamos fazer da maneira correta que você já vai entender o porquê que isso ali estava errado. L, que é o espaço percorrido, é igual ao raio. O raio você já sabe que é 2, realmente é 2, então aqui, até aqui estava certo. Só que vai multiplicar o ângulo, esse ângulo θ. Esse ângulo θ, ele é de 30 graus? Sim, ele é de 30 graus. Porém, quando você vai equacionar ele dentro da física, você não pode colocar ângulos em graus, tudo bem? Ângulos no Sistema Internacional de Física é o tal chamado de radianos. Então, como que eu vou saber quanto que vale 30 graus em radianos? Dá uma olhada aqui, ó. Você sabe no enunciado que é 30 graus. Dá uma olhada aqui na tua circunferência. Olha aqui, estou chegando aqui no 30. Ó. Em vez de você colocar 30, você coloca o π sobre 6. Por que você faz isso? Porque 30 é graus, e graus não é Sistema Internacional de Física. Então, ele não serve a cargo de cálculo aqui. Então, a gente precisa saber quanto que esses 30 graus valem em radianos. E por essa nossa circunferência aqui da direita, a gente viu que ele equivale a π sobre 6. Agora está correto. Lembre-se, pessoal, vamos fazer um cálculo aqui meio aproximado, né? Para a gente, aqui na física, em muitas situações, ou a gente leva o π até o final da resposta, ou a gente fala que o π vale 3. A gente sabe que o π vale 3,14, 15, nananana, só que a gente, em muitos cálculos, a gente aproxima o π para 3. Então, supomos que o π, a gente faça essa aproximação dele aqui, ó. Supomos que esse π aqui ele vale 3. Na parte de cima eu tenho 2 vezes 3, que é 6, que vai dividir pela parte de baixo, que é 6. 6 que divide 6 é 1. Então a resposta, olha só, é 1 metro e não 60 metros. Então veja, o erro é extremamente grande, não é que dá uma pequena diferença, dá uma diferença muito grande. Só que olha só, o que muita gente está se perguntando, puxa, professor, como que na minha prova eu iria saber que esse ângulo de 30 é π sobre 6? É impossível eu decorar tudo nessa bola aqui. Só que eu vou te dar uma ideia bem fácil. Ó. Decore só um, apenas um. Qual? Que π vale 180. Só esse. Só esse. Π vale 180. Guarda aí na tua cabeça. Π vale 180. Π vale 180. Puxa, se eu souber só esse, como que eu faço para achar os outros? Puxa, tem um negócio aqui que a gente vai usar que o pessoal da química adora, que é a tal chamada regra de 3. Se você sabe que π vale 180, o ângulo de 30 vale x. E na hora que você fizer essa continha para descobrir quem é esse x, você vai chegar nesse cara aqui, no π sobre 6. Faça aí o teste, faça essa continha aí e vê se vai dar certo. E com certeza vai dar certo. Se não der certo, é porque você errou mesmo, tá? Então, olha aqui. Então, decore só isso, tá? π é 180. O resto, como que eu acho? Pela regrinha de 3. Tá legal? Beleza, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar de duas coisas muito importantes, pessoal, que é a tal frequência e o período. Veja, o mais fácil de entender aqui é o período. O que é o período? O período é o tempo para dar uma volta completa, na minha circunferência, aqui no caso. Então, veja, pensa lá. E aqui eu dei vários exemplos de períodos para vocês, né? Olha só, período de translação da Terra, ou seja, para a Terra dar uma volta em torno do Sol, 365 dias, né? Aproximadamente um ano, igual a gente conhece. E assim por diante, temos vários exemplos de períodos. Mas eu vou ilustrar aqui para vocês um exemplo mais voltado para mecânica, assim, algo mais palpável para essa aula. Dá uma olhada aqui. Supomos que isso aqui seja uma circunferência perfeita, tá legal? Agora é o seguinte, ó. Eu tenho que esse ciclista, ele vai sair desse ponto aqui e ele vai lá, ó. Ele vem aqui e ele vai dar uma volta nessa pista circular e chegar de novo nesse ponto aqui. Supomos que ele leve 40 segundos para fazer isso. Qual é o período dele? O período é de 40 segundos. O período não tem dificuldade nenhuma, pessoal. O que é o período? O tempo para dar uma volta completa. Puxa, agora ele foi bem mais rápido. Esse ciclista levou 10 segundos para dar uma volta completa. Qual é o período dele? 10 segundos. Simples assim. E a frequência? O que a frequência é?
como ela funciona? A frequência é o número de voltas que esse ciclista aqui vai dar em um determinado tempo. Só que esse tempo aqui eu sempre peço para que você coloque ele em segundos, tá bem? Por que em segundos? Porque se você colocar esse tempo aqui em segundos, você sempre vai ter a unidade de resposta da sua frequência em hertz, que é a maneira correta do Sistema Internacional de Física de dar a resposta de frequência em hertz. Então, o número de voltas pelo tempo, tudo bem? Qual é a unidade de período? Período é segundos. É segundos, né? Lembre-se, levou 40 segundos para dar uma volta completa, qual é o período? O período é 40 segundos. Então, a unidade de resposta de período no Sistema Internacional de Física é segundos, tá legal? E aqui da frequência é em hertz. Mas o que é frequência? Agora, a frequência você vai ter que pensar diferente. Você vai ter que ver o número de voltas que o teu ciclista vai dar em um segundo. Puxa, professor, ele não conseguiu completar nenhuma volta inteira durante esse um segundo. Supomos que uma situação aqui hipotética, que esse ciclista, ele consiga completar, por exemplo, 10% da volta em um segundo. Então, qual é a frequência? Ele completou 10%? Então, a frequência é de 1 Hz. Puxa, professor, agora ele melhorou o seu tempo, ele conseguiu um pouco mais rápido. Agora ele conseguiu completar meia volta em apenas um segundo. Meia volta em apenas um segundo é meio Hertz. Tudo bem? E perceba, o que você tem que perceber? Por que essas duas palavras estão juntas, a frequência e o período? Porque elas são associadas, ou seja, elas podem ser reunidas em uma mesma equação, que é essa daqui, ó. O período é igual a 1 sobre a frequência. Ou seja, quanto maior for o período, menor vai ser a frequência. E quanto maior for a frequência, menor será o período. Por que eles têm essa relação de ser inversamente proporcionais? Dá uma olhada aqui, pessoal. Veja, eu vou apagar aqui para que você entenda. Imagine agora, pessoal, que eu tenho um caso assim, de um ciclista assim de outro planeta, que ele tem uma velocidade assim muito alta e ele consiga completar, supomos assim, 10 voltas, ou seja, ele partiu desse ponto aqui e deu 10 voltas em apenas um segundo. Ou seja, o cara é extraordinário. Qual seria a sua frequência? A frequência é o número de voltas, que é 10, sobre o tempo, que é um segundo. Nesse caso que eu acabei de inventar. Então, a frequência é 10 Hz. Pensa o seguinte, ó, coloque na tua cabeça. Pense aí, ó. Veja, se ele conseguiu dar 10 voltas em apenas um segundo, significa que o período dele é muito pequeno, ou seja, o tempo para que ele dê uma volta completa é um tempo muito pequenininho. Por quê? Porque, pensa, o cara ele deu 10 voltas em um segundo. Então, o tempo para uma volta, para ele, é um tempo de nada. É muito rápido o tempo de uma volta dele. Então, por isso que eles têm essa relação de ser inversamente proporcional. Quanto maior for a frequência, mais rápido vai ser para que eu dê uma volta completa. Ou seja, menor vai ser o meu período. E nesse caso, olha só como é que ia ficar. O período ia ficar igual a 1 sobre a frequência. A frequência, nesse caso que eu inventei, é 10. 1 sobre 10 é igual a 0,1. Então, o tempo para ele dar uma volta completa é de 0,1 segundo. Ou seja, é muito rápido. Por isso que eles têm essa relação de ser um inverso do outro. Tá legal, galera? Então, vem aqui comigo. Olha só, esse exercício ele trabalha exatamente isso com você. Frequência e período. Então, dá uma olhada aí. Dá uma pausada, leia. E eu já faço na sequência com vocês. Vamos lá, pessoal. Como que funciona? Ele quer saber de qual dos ponteiros do relógio? Ele quer saber do ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos leva quanto tempo a dar uma volta completa? Horas. O ponteiro dos segundos leva 60 segundos para dar uma volta completa. O ponteiro dos minutos leva 60 minutos para dar uma volta completa. Então o período dele, ou seja, o tempo gasto para esse ponteiro dos minutos dar uma volta completa, é de 60 minutos. Pensa aí, ele é meio confuso. Muita gente para fazer ele e acaba se confundindo. Puxa o ponteiro das horas.
Pô, o ponteiro das horas, para que ele dê uma volta completa, ele tem que, são 12 horas, né? Ele tem que sair, por exemplo, do meio-dia e chegar na meia-noite para dar uma volta completa. São 12 horas. Tá legal? Então, o período do ponteiro dos minutos é de 60 minutos. Ou então, né, galera, a gente pode transformar esse minutos aqui para segundos, né, multiplicando por 60, né? Se eu quero transformar de minutos para segundos, eu multiplico por 60, e 60 vezes 60 é 3.600 segundos, ou seja, o período do ponteiro dos minutos é 60 minutos, ou então 3.600 segundos. Então, veja aqui, ele te pediu, respectivamente, frequência e período. Então, dá uma olhada aqui. Frequência e período. Vamos começar a avaliar já as alternativas. A gente só achou o período, nem mexemos na frequência. A frequência é a primeira casinha. A segunda casinha aqui é o período. 1 sobre 60. Pô, não tem como ser. 60 segundos. O período. Não tem como ser. O período pode ser 60 minutos? Ah, ele pode, né? Tá aqui. Ele pode ser 3.600 segundos? Pode. Ele pode ser 3.600 segundos? Pode. Puxa, então só eliminamos duas, infelizmente. Então vamos continuar nossa conta aqui. Lembra lá da nossa equação. O que era a frequência? A frequência é 1 sobre o período. Ou então o período é 1 sobre a frequência. A gente pode inverter aqui a posição de ft a hora que eu quiser. Tá legal? Então vai ser 1 sobre. Olha só que muita gente erra, pessoal. Para que a minha resposta de frequência saia em hertz, o tempo tem que entrar em segundos. Lembre-se disso. Então, vai dar 1 sobre 3.600. 1 sobre 3.600 eu não tenho aqui e eu não tenho... Olha só, a única que é condizente é a A. Agora sim, reunindo essas duas informações, eu consegui achar a A como resposta. Tá legal? Então vamos lá, continuando o nosso estudo, o que aconteceu dos movimentos retilíneos para a aula de hoje? Aconteceu que mudou tudo, mas não mudou nada. Como assim mudou tudo, mas não mudou nada? Veja, pessoal, dá uma olhada aqui. O que era a variação do espaço antigamente? O que era o nosso ΔX? Variação do espaço linear? Ou seja, era a posição final menos a posição inicial. Que é essa quantia aqui que eu percorri. Isso aqui era meu ΔX. O que é a minha variação de posição agora? Só que agora eu não chamo de ΔX. Eu chamo de ΔΦ, que é a variação do espaço angular. Antes, variação do espaço linear. Agora, variação do espaço angular. Como é que eu calculo essa variação? É o seguinte, ó. Posição angular final menos a posição angular inicial, que está aqui. Então, a minha variação da posição angular é essa daqui, ó. Essa daqui é a minha variação da posição angular. E está aqui o meu ΔΦ. Então, veja, aqui eu tenho o ΔΦ e aqui eu tenho o ΔX. O que muda entre eles? Que um é posição linear e outro é posição angular. Puxa, aqui eu tenho a velocidade linear, que é igual a ΔX por ΔT. Aqui eu tenho a velocidade angular, que é ΔΦ por ΔT. O tempo, ele é igual nas duas situações, tá bem? Qual que é a grande característica que vai mudar mesmo? Vai mudar mesmo o seguinte, ó, que essa tua bolinha, nesse movimento retilíneo, ela poderia ir até uma posição infinita, né, pessoal? Ele pode sair dos 5 metros e por, sei lá, 5 milhões de metros no movimento em linha reta. Ele é para sempre um movimento em linha reta. Agora, aqui embaixo, no movimento circular, não. Por quê? Porque vai chegar uma hora que ele vai dar uma volta completa. E depois mais uma volta completa. Depois mais uma volta completa. Ou seja, ele é um movimento circular. Essa é a característica dele. A característica dele é que uma hora ele vai começar a ser repetitivo. Ou seja, ele é um movimento cíclico. Chega uma hora que ele dá uma volta completa. Daí ele continua o movimento e ele vai dar outra volta completa. E assim por diante. Já no movimento em linha reta, você vai para sempre, tudo bem? Eu acho que você conseguiu entender mais ou menos essa diferença. Pensa assim, você vai correr numa rua gigantesca em linha reta. É muito possível que você comece a correr e não chegue no final dela. Ou seja, você vai andar 1, 2, 3, 4, 10 quilômetros e vai continuar andando nela. Já, por exemplo, agora você vai num parque que tem uma pista circular de corrida.
vai chegar uma hora que você vai caminhar tanto que você vai dar uma volta completa. E depois você vai dar outra volta completa. Ou seja, no movimento circular, você passa 2, 3, 4 vezes pelo mesmo ponto. Já no movimento linear, você passa uma vez só e vai embora. Tá legal? Lembra lá do nosso chovete, né? O chovete, ele existe aqui também, ó. Só que em vez de eu chamar de x, eu chamo de φ. Em vez de eu chamar de V, eu chamo de esse W aqui. Esse W aqui a gente chama de ômega. Então, o que está mudando? X, posição linear. φ, posição angular. x0, posição linear inicial. φ, posição angular inicial. V, velocidade linear. Ômega, velocidade angular. T, tempo. Então, veja, tudo que era linear, que era metro, aqui virou rad, porque a gente está no mundo angular. Mas é isso que eu falei para vocês, é basicamente igual, mas diferente. Então perceba, tudo que era linear virou angular. Nesse primeiro momento, a tua cabeça deve estar explodindo, né? Porque é um conceito novo para você. E é natural que você se depare com esse choque nesse momento, porque é algo que você não estava vendo. Então, é isso mesmo. É só você ter em mente o quê? Tudo que era linear virou angular. E o movimento segue a física de uma maneira muito similar, tá bem? E ao decorrer dos nossos estudos aqui, você já vai entender um pouco melhor, já vai se ambientando melhor com essa ideia. Então, olha aqui, ó. Vamos ver o que ele pediu aqui pra gente nesse exercício aqui, nesse exemplo. Isso aqui, acho que não tem na apostila, não. Isso aqui é só na aula. Qual a posição final de um deslocamento angular? Opa, é um deslocamento angular, ou seja, um deslocamento em formato de circunferência. Que parte da origem com velocidade angular, olha só, ele te deu a velocidade angular. 5 rádios por segundo. E permaneceu nesse movimento durante 10 segundos, ou seja, ele te deu o tempo. E ele te pediu qual é a posição angular final. E ele quer saber quantas voltas completas deu também. Então, o que é a posição angular final? O que era a posição linear final? A posição linear final era o x. Então, aqui, a posição angular final é esse cara aqui, é o φ. Então, aqui, perceba, eu tenho o meu chovete, só que o meu chovete do mundo angular. Então, essa posição aqui, que eu vou chamar de símbolo aqui, eu vou mudar um pouco o símbolo para que vocês fiquem mais fácil, porque eu não consigo desenhar certinho. Essa posição aqui é angular final, ela depende de quem? Da posição angular inicial, só que veja, a posição angular inicial, nesse caso aqui eu não vou ter. Por que eu não vou ter? Porque esse cara aqui não existe, vale zero. Porque ele falou assim, ó, parte da origem. E lembre-se, todo movimento linear, que também partiu da origem, o x0 era igual a zero. Aqui também não é diferente. Partiu da origem, então se fizer igual a zero. Ele me deu a velocidade angular? Ah, ele deu, ele falou que vale 5. Ele me deu o tempo? Deu, ele falou que vale 10. Então, a primeira resposta já está aqui, ó. 5 vezes 10, 50 rad. É o meu deslocamento angular desse movimento aqui. Esse aqui é o meu deslocamento angular, simples assim. Daí ele pediu o que para vocês? Puxa, qual é o número de voltas que esse negócio deu? Quantas voltas completas ele deu? Veja, você sabe que uma volta completa dentro de uma circunferência é o tal chamado 360 graus, correto? Só que o 360 graus, ele equivale a 2π. 2π, tudo bem? Então lembre-se, isso aqui eu acho que muita gente já tem em mente também, né? Ó, 360 graus, uma volta completa. Ou então, em vez de eu chamar de 360 graus, eu chamo de 2π. 2π o quê? 2π radianos, né? 2π radianos. Eu sei que o meu deslocamento foi de 50 radianos. Olha só a regra de 3 aqui de novo, né, pessoal? A regra de 3. Então, quantas voltas eu dei? Eu dei x voltas. Na hora que vocês fizerem essa continha aqui, vocês vão descobrir que esse x aqui é igual a 8. Ou seja, nesse movimento aqui, como eu falei para vocês, é um movimento cíclico. Ele completou 50 rads. Mas chegou uma hora que ele começou a repetir esse movimento. E quando você fizer a continha aqui, 2π, 2π é mais ou menos 6, né? Um pouquinho mais de 6, né? Fizer essa regrinha de 3, você vai descobrir que ele deu 8 voltas completas. Tudo bem? Então, essa é a característica do movimento aqui no mundo angular. Vai chegar uma hora que ele vai passar pelo mesmo lugar.
Nesse caso, nesse exemplo, com esse tempo, com essa velocidade, ele passou 8 vezes. Tudo bem? Espero que esteja um pouco mais simples e que vocês estejam conseguindo compreender, tá? Lembre-se, ao decorrer dos exercícios, as coisas vão ficando mais claras para vocês. E olha só algumas equações aqui. Velocidade angular é igual a variação do espaço angular pelo tempo. Daí ele faz algumas simplificações aqui para facilitar a tua vida. Ó. Se a posição angular for de uma volta completa, ela vai valer 2π. E se o tempo para dar uma volta completa for o próprio período, ele vai valer t. Daí você cai nessa segunda equação aqui, que ela também é válida para você calcular a tua velocidade angular. Então, a tua velocidade angular pode ser calculada por 2π sobre t. Ou, então, a tua velocidade angular pode ser calculada por 2πf. Qual que eu peço que você decore que tem mais incidência em vestibular? Essa daqui, galera. Velocidade angular é igual a 2πf, ou seja, 2π vezes a frequência. E essa aqui é uma tabelinha de conversão de unidades de velocidade angular. Não só velocidade angular, de frequência também, tá legal? E aqui a gente tem algumas unidades fora do padrão, que é o tal do RPM, rotações por minuto, tá? Que é muito comum cair em prova e não pertence ao Sistema Internacional de Física. Então, daqui, se eu tivesse que marcar um trecho para você conseguir entender melhor, para que você decore para a sua prova, eu marcaria essa parte aqui para você, tá? Para que você sempre se lembre que 60 rotações por minuto é igual a 1 Hz. Então, essa parte aqui e essa parte aqui, eu diria para vocês que ela tem uma maior incidência nas suas provas, tá? E essa daqui, ela vem de brinde para você, né, pessoal? Você sabe que velocidade é ΔX por ΔT. Então, velocidade angular é igual a variação do espaço angular pelo tempo. Isso aqui é uma réplica do ΔX por ΔT. Só você lembrar do ΔX por ΔT, que essa aqui vem de brinde. E essas duas aqui são importantes que você saiba, tá bem? Agora vem a parte mais maluca da aula de hoje, que é a parte que o pessoal tem mais dificuldade. Mais do que tudo isso, mais do que tudo isso. Então, veja, agora a gente vai fazer uma comparação entre a velocidade linear, ou seja, a velocidade lá da aula 1, 2, 3, 4, e a velocidade angular, que é a velocidade da aula de hoje. Elas se associam em algum momento por alguma equação, por alguma forma? Sim, elas se associam por essa fórmula aqui. Só que aqui a gente vai ter que entender algumas coisas que não são tão simples assim. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é uma hélice, tá, pessoal? Esse desenho aqui, ele está representando uma hélice para você. E perceba, essa hélice eu marquei um ponto aqui mais embaixo e um ponto aqui mais em cima dela, tá legal? Aí, eu liguei essa hélice por um determinado tempo e eles partiram dessa posição 1 e 2, que eu circulei ali em azul para você, dessas posições iniciais, né? E eu desliguei essa hélice e esses pontos vieram parar nessa posição final aqui. O ponto 1 e o ponto 2. Beleza, pararam ali. Só que daí eu te pergunto o seguinte. A velocidade angular do ponto 1 e do ponto 2, nesse deslocamento aqui, ela é a mesma ou não? E aí muita gente se confunde, pessoal. Nessa situação aqui, olha só, qual é o ângulo percorrido do ponto 1? Ora, o ponto 1 saiu daqui, fez esse movimento e chegou aqui. Esse foi o ângulo percorrido por ele. E o ponto 2 saiu daqui e chegou até aqui. Esse aqui foi o ângulo percorrido por ele. Tudo bem? Então, o ponto 2, mais ao extremo da hélice, percorreu esse ângulo aqui de cima. O ponto 1, mais na base da hélice, percorreu esse outro ângulo aqui. Perfeito. Agora, dá uma olhada aqui, pessoal. Veja, eu vou desenhar aqui duas retas se encontrando. Vamos lá um pouquinho para a matemática. Ó, aqui eu tenho uma reta. Não ficou bonito. Deixa eu apagar ela aqui, pelo amor de Deus. Vou desenhar aqui duas retas se encontrando para que você entenda esse conceito aqui, tá? Olha só, eu tenho uma reta aqui e uma outra reta aqui. Elas se encontraram. Aqui eu tenho um determinado ângulo. Aqui em cima eu tenho outro ângulo. Aqui eu tenho outro ângulo. E conforme eu vou subindo, eu tenho outro ângulo. Aí, qual é o grande questionamento?
esse ângulo aqui, mais de baixo, supomos que ele seja um ângulo de 30 graus. Tá legal? Esse ângulo aqui mais de cima vai ser um ângulo de quanto? Aqui muita gente erra na prova. Fala, bom, se lá embaixo é 30, aqui em cima, sei lá, deve ser um ângulo de uns 60, uns 70. Nada a ver, galera. Esquece isso. O ângulo aqui de cima também é 30 graus, pessoal. O ângulo, ele não depende de onde você está medindo ele, tá legal? Duas retas que se encontram, elas vão ter o mesmo ângulo, você medindo lá na base, lá embaixo ou lá em cima. Se você medir aqui, vai dar 30, ou se você medir aqui em cima, também vai dar 30, pessoal. O ângulo é o mesmo, tá legal? Então, por isso que quando cai exercício lá na tua prova, lá com triângulo, ele te dá o ângulo aqui, mas ele pode te dar o ângulo aqui, ele pode te dar o ângulo aqui, e esses ângulos aqui eles sempre vão ter o mesmo valor, tá bem? Agora tenho certeza que a cabeça de muita gente explodiu, né? Nossa, como assim? É assim mesmo, pessoal. Isso vai ver melhor em matemática, tá? Mas aqui você tem que saber o quê? Que você medindo o ângulo aqui ou medindo o ângulo aqui, o valor é o mesmo. Os ângulos são os mesmos, tá legal? Puxa, professor, já entendi. Então, os ângulos são os mesmos. Então, isso significa o quê? Que o ângulo percorrido na situação 1 e o ângulo percorrido na situação 2 é o mesmo, ou seja, esse cara e esse cara aqui é o mesmo ângulo. Puxa, se ele é o mesmo ângulo e eu sei que o ponto 1 chegou ao mesmo tempo do ponto 2 aqui na parte final, claro, a hélice, pessoal, ela não é de borracha, não tem como o ponto 1 ter chegado no ponto final e o ponto 2 ainda estar caminhando para o ponto final. Não, né, pessoal? As duas chegaram ao mesmo tempo, porque a hélice gira junto, o ponto 1 e o 2 caminham juntos. Então, se eles chegaram ao mesmo tempo e percorreram uma mesma quantidade de ângulo, significa o quê? Que a velocidade angular do ponto 1 e do ponto 2 da minha hélice é a mesma. Ou seja, se eu tiver um ponto 3 aqui no meio, a velocidade do ponto 1, 2 e 3 angular é a mesma. Tudo bem? Então, por que a velocidade angular é a mesma em todos os pontos do movimento aqui da nossa hélice? A hélice é um exemplo, né, pessoal? Mas esse conceito aqui é extrapolado para todos os movimentos circulares. Por que essas velocidades angulares são as mesmas? Porque elas percorrem uma mesma quantidade de ângulo em um mesmo intervalo de tempo. Então, não tem como ser diferente. Então, a velocidade angular é a mesma. Só que aonde a prova pega você, ela pega aqui você, vou apagar tudo aqui agora, ela pega você aqui, ó, na velocidade linear, e a velocidade linear é a mesma em todos os pontos. Vamos lá, agora vamos com calma. A velocidade angular estava preocupada com o quê? Com o ângulo que eu ia percorrer do ponto 1 inicial até o ponto 1 final, ou do ponto 2 inicial até o ponto 2 final. Ah, agora a velocidade linear está preocupada com o quê? O espaço linear percorrido. Então, vamos analisar aqui tudo de novo. Ó. Ponto 1 inicial, o ponto 2 aqui inicial. E o que vai acontecer? Tanto o ponto 1 quanto o ponto 2 vão chegar aqui na sua parte final. Legal. Só que olha só, qual é o espaço linear percorrido pelo ponto 1? Ah, o ponto 1 percorreu esse espaço linear aqui, ó. Esse espaço linear. E o ponto 2? Ah, ele percorreu esse espaço linear aqui. O que você está querendo me dizer com espaço linear? Espaço linear é como se eu colocasse uma fita métrica e medisse a quantidade de espaço que eu tenho aqui. Eu coloquei, supomos, a fita métrica, e aqui eu vi que o deslocamento desse ponto 2 foi de 2 metros. Do ponto 2 inicial até o ponto 2 inicial, 2 metros. Se eu colocar uma fita métrica e medir aqui embaixo, no ponto 1 vai dar o mesmo 2 metros? Agora não, né, pessoal? Olha só. Agora, o espaço linear é aquilo que vocês enxergam. Ah, eu enxerguei uma quantidade a mais no ponto 2, então é porque ele é maior mesmo. Ah, agora no ponto 1, eu vi que ele é um pouquinho menor. Se lá em cima é 2, aqui, sei lá, vai dar mais ou menos 1 metro. Tudo bem? Então, o que você tem que entender? Que o ângulo é o mesmo, a variação de ângulo é a mesma, mas a variação de comprimento não é a mesma.
Você consegue enxergar nitidamente no desenho que o comprimento do 2 é muito maior que o comprimento do 1. Beleza, perfeito. Entendido esse conceito, agora imagine o seguinte, ó. O ponto 2 e o ponto 1, das suas posições iniciais, eles chegam nas suas posições finais ao mesmo tempo. Perfeito. Só que o ponto 2, ele percorreu uma maior quantidade de distância. Isso significa o quê? Pensa assim, vamos pensar num outro exemplo totalmente fora daqui, ó. Supomos que você e uma outra pessoa vão apostar uma corrida e vocês combinam o seguinte, ó, a nossa corrida vai ter um tempo de 10 minutos. As duas pessoas vão correr durante 10 minutos. Beleza, contamos o tempo. A pessoa de número 1, durante esses 10 minutos, ela conseguiu correr 2 quilômetros. A pessoa de número 1, durante esses mesmos 10 minutos, conseguiu correr apenas 1 quilômetro. Qual é a pergunta que eu vou te fazer? Qual das duas pessoas tinha uma velocidade maior? Obviamente que a pessoa de número 2. Por quê? Porque a pessoa de número 2, em 10 minutos, andou 2 quilômetros, enquanto a pessoa de número 1 andou somente 1 quilômetro durante esses mesmos 10 minutos. Então, claro, quem conseguiu andar mais é porque foi mais rápido. Então, qual que é, voltando agora para o nosso mundo aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia é que pontos mais afastados do meu ponto de giro, o ponto de giro está aqui, né? Pontos mais afastados do meu ponto de giro, ou seja, pontos com maiores raios de distância, eles possuem velocidades lineares maiores, tudo bem? Justamente por isso, porque o espaço percorrido por eles vai ser maior. Então, veja, a velocidade angular é a mesma para todo mundo, mas a velocidade linear, conforme mais afastado eu tiver desse ponto central, maior ela vai ser. Supomos que eu queira calcular a velocidade linear agora aqui, ó, nesse ponto aqui. Puxa, ela vai ser gigante, né? O tamanho desse raio aqui que eu tenho de giro. Tá legal? E essa sensação aqui dessa velocidade linear ser maior nesse ponto do que nos pontos mais próximos do meu centro de giro, algumas pessoas já conseguiram observar isso na sua vida. Como? Eu vou voltar lá em cima, lá no ventilador, pessoal. Muita gente, quando era pequeno, até mesmo já colocou o dedo no ventilador ou então objetos no ventilador. E a pessoa colocou objetos mais próximos aqui dessa parte externa aqui da hélice, essa parte de fora, ou seja, dessa parte com maior raio. E ora, a pessoa colocava o objeto aqui nessa parte mais de dentro, com esse raio um pouquinho menor. E daí a pessoa escutava um barulho de impacto maior quando estava nessa posição aqui. Quanto mais externo, parecia que o impacto era maior. E de fato era. Por quê? Porque a velocidade era maior nesse ponto, a velocidade linear era maior nesse ponto. E quando a pessoa colocava um lápis, um objeto qualquer aqui, mais próximo da base, ela percebia que o impacto era um pouquinho menor, porque a velocidade linear nesse ponto aqui, ela é um pouquinho menor mesmo. Entendeu? Então, para você, lógico, pessoal, isso aqui é para quem já fez na infância, isso não vai fazer agora em casa. Mas é só para ilustrar. Algumas pessoas sabem do que eu estou falando, e várias ainda. Tem muita gente que fez isso. Eu fui um que fiz isso na minha infância. Foi assim que eu comecei. Então, vamos lá. Então, entendido esses conceitos aqui, né? Beleza. Velocidade angular é a mesma para todo mundo. Por quê? Porque o ângulo é o mesmo. Velocidade linear não é a mesma para todo mundo. Por quê? Porque o espaço percorrido não vai ser o mesmo. Quanto mais distante eu tiver do meu centro de giro, maior vai ser o meu espaço percorrido. Portanto, maior velocidade eu vou ter. Beleza. Fechou. E vamos lá, pessoal. Vamos ver o quadro de equações de hoje. Eu sei que o ângulo é igual ao espaço percorrido, ou seja, a minha distância percorrida pelo raio. A gente usou essa equação lá naquele primeiro probleminha. Lembre-se, pessoal, ângulo sempre em radianos. Eu sei que o período é igual a 1 sobre a frequência. O que era o período? O período era o tempo para dar uma volta completa. O que era a frequência? Número de voltas que eu dei em apenas um segundo. E aqui a gente tem as equações da nossa velocidade angular. Então, perceba, a nossa velocidade angular, eu tenho vários jeitos de calcular ela aqui diferentes, né? Ou eu sei que a minha velocidade angular, ela é igual à variação do espaço angular pelo tempo, que essa aqui é uma réplica do V igual a ΔX por ΔT, ou então eu sei que a velocidade angular é igual a 2π sobre o período, ou então 2π vezes a frequência. Dessas daqui, essa daqui é muito utilizada, tá legal?
Frequência é igual ao número de voltas pelo tempo, só que a gente já viu, se o tempo for em segundos, o meu resultado sai em hertz. Isso daqui, o que que ele é? Isso aqui é o chovete do mundo angular. E aqui chegou a nossa última equação que eu comentei com vocês, né, pessoal? Que é aquela equação onde vai reunir a minha velocidade linear, ou seja, a velocidade da aula 1, 2, 3 e 4, com a minha velocidade angular da aula de hoje. E tá aqui, ó. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, tudo bem? Então, elas se reúnem aqui. Quais são as equações importantes? Cara, essa equação aqui é muito importante. E é fácil de você decorar. Lembre-se, velocidade linear é igual à velocidade angular, multiplicada do raio, tudo bem? Velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Lembre-se, eu falei em mundo angular, eu estou falando de circunferência. Eu falando de circunferência, eu estou falando em raio. Então, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Essa equação aqui é muito utilizada. Essa outra equação aqui é muito utilizada. E essas daqui, ó, essa daqui é bastante utilizada, só que essa aqui é muito simplesinha e você consegue, por mais que você esqueça da equação pelo próprio conceito de período e frequência, você consegue se achar muito bem na prova, tá? E então, galera, tá aqui o nosso quadro de equações. É o que eu às vezes comento com vocês, né? Pô, pessoal, é interessante que no teu caderno, durante o teu estudo, você separe as físicas A, B e C, né? Eu não sei para as outras matérias, se é para biologia, é necessário isso, tal, não sei dizer. Mas eu sei que para física, cara, você tem que separar. Imagine você começar a colocar essas equações aí, misturada com a parte de calor que você está vendo lá, meu, vai dar uma confusão muito grande. Tem muitas coisas que podem coincidir. Uma letra aqui representa uma coisa, uma letra lá vai representar outra. Ou na parte da elétrica, agora que vocês estão vendo, putz, o V lá, tensão elétrica, aqui o V é velocidade. Então as coisas vai virar uma zona muito grande. Então separe uma coisa da outra, tá, pessoal? Coloca lá, formulário de física A, uma folha só para física A, outra para física B e outra para C, tá bem? E sempre vão anotando, sabe, no cantinho assim uma legenda. Aqui, V igual a velocidade, velocidade qual que é a unidade? Ah, metros por segundo. R, R é raio. Ah, aqui o T, o que que é? O T aqui não é temperatura, aqui o T é tempo, ou então o Tzão grande é o período. Então sempre vai fazendo um estudo mais organizado aí, tá? E aqui, para concluir a nossa aula, vamos fazer o exercício número 7. Olha só o que o exercício número 7 está te falando. Ó. Um ciclista pedala em uma trajetória circular de raio de 5 metros. Ou seja, esse cara aqui está pedalando numa pista circular e essa pista circular tem um raio de 5 metros. Ele falou o seguinte, ó, com velocidade de translação de 150 metros por minuto. A velocidade angular do ciclista em rádio por minuto é... Então, quem que ele me deu? Ele me deu o raio e ele me deu quem é a velocidade linear, que é o v. E ele pediu para eu calcular quem? A velocidade angular. Quem é a velocidade angular? É aquele ômega, aquele W meio torto. Então, pessoal, como é que eu calculo isso? Como é que eu faço essa questão aqui? Olha aqui, pessoal. Essa equação aqui, ó, você sabe que a velocidade linear é igual à velocidade angular, porém multiplicada do raio. Velocidade linear é igual à velocidade angular, porém multiplicada do raio. Quem você quer saber? Lembre-se, sempre é assim, né? Quem eu quero saber, eu tenho que isolar. Ah, então esse R aqui está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então está aqui isolado. O ômega vai ficar igual a quem? O V, que já estava do outro lado, e o R que está dividindo. Quanto que vale V? Ah, V vale 150. Olha só, 150 que vai dividir pelo raio que é 5. Muita gente aqui falou, nossa, professor, tem que converter a unidade de metro por minuto. Não. Por que, que você não tem que converter nesse caso aqui? Nesse caso aqui, ó. Está em metros por minuto. Todo mundo falou, putz, mas não é metros por segundo? Só que aqui está em minutos e a tua resposta aqui está em rádio por minuto também. Então, não é necessária a conversão aqui, porque a tua unidade de resposta ela está alinhada com a sua unidade do seu dado, tudo bem? Então, é o seguinte, né? Se a velocidade do dado é 150 metros por minuto e a da resposta, ele falou que eu quero a resposta em rádio por segundo, aí vai ter que converter.
Mas como tá todo mundo falando em minutos, então não tem problema nenhum, tá legal? Então você pode fazer direto a conta, mas sempre olha as unidades. Nesse caso, estão compatíveis. Então o exercício é muito fácil, muito dado. E 150 por 5 vai dar igual a 30. 30 você vai achar na alternativa D. 30 o quê? 30 rádio por minuto, tá legal? Então, pessoal, a gente encerra por aqui essa aula. Obviamente que é extremamente necessário que você veja a próxima aula, né, no nosso dia seguinte, que é a dissolução de exercícios referente a essa parte aqui, tá? É muito importante mesmo que você veja, porque aqui, igual eu falei para vocês, houve uma expansão do nosso conhecimento. A gente saiu do mundo linear, dos movimentos mais comuns na nossa vida, assim, do cotidiano, que a gente consegue imaginar um movimento em linha reta muito mais facilmente, e chegamos aqui no nosso movimento angular, tá legal? Que aqui a coisa começa a ficar um pouco diferente, mas é aquela coisa, pessoal, o nosso estudo aqui da física, ele é sempre acumulativo, ou seja, se você sabe bem os movimentos lineares, você vai conseguir fazer essa transição aqui muito facilmente com o movimento angular, porque você viu que tem muita coisa que é igual, mas é diferente. Então, se você estudou bem as primeiras partes, essa parte aqui ela vai vir fácil para você, tá bem? Se você não estudou bem as primeiras partes, eu peço para que você estude. Tá ok, pessoal? Então, valeu e nos vemos na nossa próxima aula. Grande abraço.